Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje uma noite bem especial, né? A gente vai falar sobre um assunto que eu gosto bastante e que causa bastante impacto tanto na vida de humanos quanto de cães, né? A gente vai falar sobre manejo low stress e quem vai discorrer sobre esse assunto vai ser a médica veterinária comportamental Joyce Peruzzi, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. A Joyce, pessoal, é uma pessoa assim que tem uma grande autoridade, né, aqui no nosso país para falar sobre esse assunto. Além de ser médica veterinária comportamental, ela também tem pós-graduação em etologia clínica. Ela já dá cursos e palestras sobre low stress e também é certificada Fear Free, tá? Que são técnicas, são protocolos para diminuir o estresse do cão, livrar o cão de dor, de sofrimento, de medo, ou seja, fazer um manejo amigável, técnicas amigáveis. Isso tem para pessoa que trabalha com banho tosa, para médico veterinário, para treinador e por assim por diante. E o assunto nosso vai discorrer mais ou menos sobre isso hoje, tá? Então é uma grande honra ter a Joyce aqui com a gente hoje e eu creio que vai ser uma grande live também. Então eu vou chamá-la aqui para a gente iniciar essa live, ok? Deixa eu procurar a Joyce aqui. Aqui, Joyce. Oi, Olá, Joyce. Boa noite, tudo bem? tudo? Prazer em tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente, disseminando seu conhecimento, que eu acho que é crucial para a gente mudar um pouco o panorama, né, da visão que as pessoas têm em relação aos cães, né, por desconhecimento ou até por algum outro motivo. Sempre falo que eu falo muito sobre comportamento, porque é além da minha área de atuação, é a minha paixão. Mas Ah, escolhi um tema apenas para falar o resto da minha vida, seria sobre manejo de baixo estresse, que eu acho que é o que precisa evoluir muito, muito, muito mais. Deixa eu dar oi para Mari, que foi minha estagiária que deu oi. Oi, Mari, para ela não ficar chateada. legal. O Joyce, eu queria, né, como te agradecer, te deixar bem à vontade para você falar o que você quiser sobre o assunto, tá? Você fique bem à vontade, a casa é sua. E eu queria, assim, porque tem algumas pessoas aqui que realmente já são da área do comportamento, da medicina veterinária comportamental, mas tem pessoas que não te conhecem. E eu queria que você fizesse uma breve apresentação para quem não te conhece, que você achasse relevante. Claro. Bom, eu sou médica veterinária, eu me formei em 2008 aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul mesmo. Desde o início da faculdade, eu já passeava com cães, então já tinha uma preocupação bastante grande com o comportamento. Sempre foi uma área que eu gostei muito. E eu conto sempre essa história para motivar as pessoas que estão desmotivadas aí, também fazendo veterinária. Que no primeiro semestre tem uma aula que é uma pegadinha, né? Um trote dos veteranos. E nesse trote eles colocam vários veteranos dentro da sala de aula, de uma aula de anatomia. E aí começaram a falar sobre o que eles queriam trabalhar, enfim, e a gente, né, os bichos achando que eram colegas ali, né? E uma delas, Aham. meu nome é fulana e eu quero trabalhar com psicologia animal. E eu, na época, eu pensei, nossa, que legal, ela também. E era um trote, Aham. tô mentindo, tava falando como se fosse uma brincadeira. E aí foi meio um balde de água fria, mas aí depois, mais pra frente, eu descobri que tinha área, enfim. Durante a faculdade mesmo, eu acabei fazendo bastante estágio em clínica, plantões, e isso é fundamental para o veterinário que quer trabalhar com comportamento. A parte clínica também é importante, mesmo que a gente não faça clínica, tem que saber fazer diagnósticos diferenciais de clínica, enfim. E então foi uma formação ótima. Aí depois eu fiz o meu estágio curricular com o Mauro Landsman em São Paulo. Foi super importante para mim, né? Fui estudando meio por conta, até que surgiu a oportunidade de fazer a pós-graduação. Enfim, eu também tive quase 3 anos, né, trabalhando num abrigo municipal aqui de Porto Alegre, com cães com perfil agressor e projetos. Legal.
enfim. Então também tenho esse viés aí. Na verdade, foi aí que eu comecei realmente a ter mais preocupação com o manejo de baixo estresse, porque esses cães que a gente resgatava, não era possível fazer um manejo de uma maneira que fosse de outro jeito. Ou era enfiar o cambão, botar uma focinheira e vamos lá, mas não era isso que eu queria fazer, então aí que eu comecei a realmente ter uma preocupação maior nessa área mesmo. Uhum. Você falou sobre isso até uma postagem recente sua, que você fala sobre isso de um projeto de cão de assistência, né? Isso. Você só topou porque aceitaram algumas condições suas, né? Aí eu já Isso. até imaginei o que poderia ser, né? Mas é bem bacana. Ganho de terapia assistida ou mesmo atividade assistida, a gente muitas vezes, né, porque é linda, é uma atividade linda, e naquela vontade de fazer coisa linda, maravilhosa para as pessoas, a gente esquece que tem um cachorro ali, né? E que ele também tem que estar feliz. Não adianta ele tá ali, tá fazendo a atividade dele, aparentemente não vai morder ninguém, mas ele não é só isso que basta, ele precisa efetivamente estar gostando daquilo, né? Então, é claro que no manejo de baixo estresse, a gente não pode dizer que o cachorro está gostando necessariamente de ser manejado, mas pelo menos a gente está fazendo algo minimizando ao máximo as emoções negativas dele, né? Tá. Ô, Joyce, já que essa noite o assunto vai correr em torno de estresse e tudo mais, eu queria que você definisse para o pessoal o que que é o estresse. Sim. Na verdade, a gente tem que entender que quando a gente fala em estresse, eu tô querendo dizer o estresse negativo, que na verdade tem outro nome, chama de estresse. Só que para Uhum. falar em tratamento, não vou ficar falando de estresse, a pessoa não sabe nem direito o que é estresse, vai saber o que é de estresse, né? Mas então, na verdade, o de estresse seria aquele estresse que impacta negativamente o animal. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo humano que fica mais fácil da gente entender, tá? Quando a gente, por exemplo, está finalizando o trabalho para sair de férias e viajar. A gente entra num estado de estresse, assim, violento, parece dar tudo errado, pujando um monte de coisa, mas no fim a gente sabe que aquilo ali é para uma coisa boa, então a gente vai ter um benefício daquilo, então não é necessariamente um estresse ruim aquele. Porém, o estresse crônico, por exemplo, que a pessoa passa todos os dias, ou um parente hospitalizado, ou algo assim, isso sim é negativo. Então, é isso que a gente tem que pensar no caso dos cães, porque muita gente diz, mas aí qualquer coisa é estresse. Não, mas a gente tem que pensar o que efetivamente é negativo para aquele animal. E principalmente quando a gente fala em medo, em ansiedade ou no estresse, são as emoções mais negativas possíveis que o animal pode passar. E se ele passar essas emoções negativas dentro de uma clínica veterinária ou em qualquer situação de manejo, isso já pode prejudicar o bem-estar dele, né? Especialmente se a gente está falando de estresse prolongado, por exemplo, animais que ficam internados em clínica veterinária, passando por uma situação de estresse crônico, né? Esse estresse negativo e crônico, tem grandes chances de não se recuperar da maneira adequada, né? Ter um quadro mais prolongado. E é importante a gente entender que na situação de estresse, a gente tem liberação de hormônios específicos do estresse, e essa cascata de hormônios, ela é involuntário, né? Então, o animal não consegue controlar isso e gera alterações comportamentais que são relacionadas, então, à liberação desses hormônios. Então, a gente fala aí, por exemplo, de adrenalina e noradrenalina e as ações do sistema nervoso autônomo, que são, por exemplo, dilatação de pupila, salivação excessiva, aumento da frequência cardíaca e respiratória, diarreia, vômito, enfim, dependendo, né, de qual neurotransmissor aí a gente está falando, hormônio e neurotransmissor que a gente está falando. Mas é um processo que ocorre independente da vontade do animal, é algo que acontece autonomicamente mesmo, né? Mesmo que ele não quisesse, aquilo acaba acontecendo com ele. Legal. Ô, Joyce, eu sei que existe aí cada organismo lidar com o estresse de uma forma, né? Tá? Mas assim, qual que seria, na média, qual que seria o limite, qual que seria o limiar entre o estresse bom e o estresse não começar a ser tão bom assim, ou começar a ser ruim? Na verdade, a gente tem que entender a motivação por trás, né, desse animal. Hum. Então, se a gente está falando, por exemplo, de ida à veterinária, clínica veterinária, ou banho, Sim, nunca é vamos lá. positivo. Vamos falar bem a verdade, nunca é positivo, porque já envolve manipulações potencialmente estressantes ou que causem medo nesse animal. Então, não vai ser positivo. Por isso, a gente tem que minimizar. Quando a gente fala nesses ambientes, a gente tem sempre que partir do pressuposto que é negativo para o animal. Exceções Hum. raríssimas a gente vai ter, que são cães, por exemplo, que gostam de ir para o banho, enfim. Mas é muito
muito, muito, muito raro. Então, a gente tem que partir do pressuposto que efetivamente é algo negativo para o animal. E isso, como tu falou, é bem individual, depende das preferências individuais de cada cão, para a gente entender, né, se é negativo ou positivo. Mas, de qualquer forma, na dúvida, a gente sempre deve pensar que é negativo para a gente poder prevenir qualquer problema relacionado a isso. Uhum. Tá. Agora a gente acabou de falando de estresse, então vamos falar um pouco para o pessoal também entender o que que é manejo. Quando você fala manejo low estresse, o que que é manejo? Quando você quer dizer manejo? Manejo é qualquer tipo de manipulação que a gente precisa fazer com o animal. Na verdade, não é só manipulação, é tudo prévia manipulação. E esse termo, manejo de baixo estresse, ele vem só para as pessoas entenderem um pouco mais do que a gente está falando. Porque, na realidade, quando eu falo de manejo de baixo estresse em cursos, por exemplo, o manejo é o final do curso. Na verdade, tem que preparar todo o ambiente antes da chegada desse cão. Tem que preparar o tutor para levar esse cão. Então, já antes mesmo desse cão ir para a clínica veterinária, já tem que ser feito um contato telefônico explicando o que o tutor precisa trazer, né? Quanto tempo antes ele pode alimentar o cão, coisas assim para facilitar o processo dentro da clínica. Tem que haver um treinamento de toda a equipe, desde a pessoa da recepção, que é quem vai ter esse primeiro contato telefônico com o tutor, mas também vai ser a pessoa que vai estar ali vendo se aquele animal está em situação de medo, por exemplo, na sala de espera, e vai poder repensar aonde esse animal vai esperar, por exemplo, para já minimizar o estresse dele, e efetivamente chegando no ponto final, que é o manejo propriamente dito. Ok, o cão entrou no consultório veterinário, como eu vou me aproximar do cão e como eu vou começar a manejar ele, né? Mas a gente tem que entender que isso é o ponto final e que necessariamente tem que haver tudo isso, um ambiente, uma equipe preparada para ser efetivo. Claro que as técnicas de manejo de baixo estresse podem ser aplicadas em qualquer situação, mesmo quando tu não tiver um ambiente adequado, enfim. Mas digamos assim, a gente vai ter o padrão ouro delas quando a gente tiver toda essa preparação, né? Entendi. E assim, se você tivesse que ter um conceito, sei lá, uma palavra, um objetivo, qual que seria o objetivo maior desse conceito, dessas técnicas, né, desses procedimentos low stress? Basicamente são 3 ou 4 palavras. Prevenir Hum, emoções negativas no cão. É isso. Prevenção hum, de negativas, porque as emoções negativas elas impactam muito, né, a qualidade de vida de um cão e também a partir do momento que ele passa por situações que causam emoções negativas nele, ele pode fazer associações diversas. E aí pode, por exemplo, pode ser um cão que nunca mais quer entrar numa clínica veterinária, né, que nunca mais, que fique, por exemplo, com fobia de sons, como, por exemplo, secador ou coisas desse tipo, né? uhum. Tá, na tua opinião, qual que é a contribuição de uma sociabilização bem feita para a efetividade de um manejo low stress? Ela é super importante, mas a gente não pode confiar só nisso. Por quê? Uhum, Então, que é bem, foi habituado desde filhote, né? Não foi uhum, sensibilizado em relação à manipulação, por exemplo, a sons uhum, diversos que ele vai escutar na clínica veterinária, habituado a ficar em cima de uma mesa. Então, a gente pode fazer as mais diversas habituações com ele. Só que se eu for a uma clínica veterinária ou um espaço de banho e tosa, onde não houver essa preocupação em fazer de um manejo de mínimo estresse, observando, por exemplo, o cão e a qualquer momento que ele ficar assustado, eu conseguir pensar, vou parar, esse ponto aqui é um ponto que foi difícil de mexer, então vamos devagarinho. Se não tiver esse cuidado, eu posso voltar a sensibilizar esse animal, porque a habituação não é para a vida inteira. Eu posso sensibilizar ele de novo. Então, sim, ele é fundamental, é importantíssimo quando se atende um filhote, né, que o veterinário mesmo aborde isso, mas a gente não pode parar por aí. Tem que ter essa preocupação também com o profissional, né, onde a gente vai levar, se tem, ou mesmo que não tenha esse manejo, que seja uma pessoa que aceite, né, algumas orientações, enfim, para a gente poder levar o nosso cãozinho. uhum. Tá. No caso do cão, é lógico também a gente volta para a questão do indivíduo. Mas assim, dentro do banho, vamos botar um ambiente de banho e tosa. Você consegue identificar algum elemento, alguma coisa que estresse mais o cão? Tudo, né? Cheiro, né? Se a gente Uhum, os cheiros de outros cães que passaram por ali, que sentiram medo e deixaram feromônios de medo uhum, nesse local. Os cheiros excessivos de produtos de limpeza, shampoos, perfumes, enfim. É, os sons do local, então a gente tem, por exemplo, secador, soprador, outras coisas latindo, chorando, isso também é bem interessante para o cão. E se eu não preciso nem estar falando que eu estou entrando na sala de banho e tosa. Isso tudo já é percebido pelo cão antes mesmo de ele entrar no espaço de banho e tosa. Se ele chegar uhum, na
e tiver um cão nervoso ali, cães têm contágio emocional, então ele pode acabar pensando, opa, aqui tem uma coisa meio estranha acontecendo aqui. Ou se é um cão que não é sociável com outros cães, tem medo de outros cães, ele entra nesse espaço, já dá de cara com outro cachorro, isso tem uma tendência muito grande a prejudicar muito, né? Já de início, a chegada do cão sem ele sequer ter entrado na sala de banho e tosa. O fato também do banho e tosa, de ter que manipular muito esse cachorro, às vezes não tem como ele subir sozinho na banheira, como ir sozinho da banheira para a bancada de secagem, por exemplo, e ter que ser pego no colo. Isso para alguns cães tudo bem, são adaptados ao colo, mas para outros vai ser ruim. Cães que têm algumas questões específicas, como por exemplo problemas de pele, otites, que estão com alguma dor, artroses, enfim, né, as mais diversas dores ortopédicas, articulares, também tem uma tendência a ser muito pior, porque eles vão associar ainda todo esse processo com dor. Então eu diria que nada é muito positivo, né, no banho tosa. A não ser para cães que amam água, e que tem cães que odeiam água, e que é altamente estressante. Para cães que amam água, talvez o fato de ser molhado, mas o fato de ser molhado é uma coisa, o fato depois de ser ensaboado, enfim, né? Não é a mesma coisa que você pular numa piscina, num açude e sair nadando. É diferente, tanto que tem cães que amam água e que odeiam tomar banho. Não tem uma relação direta, né? Entendi. Você tocou num assunto bacana que agora o pessoal às vezes tem muito, por falta de conhecimento, ou até por questão de cultura, e muitos cães aqui morarem em apartamento, o pessoal tem mania de dar banho no cão toda semana, entendeu? Sim. Qual que seria assim uma orientação geral para um cachorro que não apresenta nenhum problema de pele, nenhuma questão de saúde, a frequência de banho? Você tem alguma coisa assim que você orienta seus pacientes, alguma coisa assim? E individual também, porque depende também da produção de sebácea, né, desse cão. Tem cães, por exemplo, Uhum. mais longas e que conseguem se manter por muito tempo sem banho, enquanto tem outros, né? Ou até por conformação anatômica, se a gente for pensar, por exemplo, Shih Tzu, ou esses animais que têm um arrasamento, né, do globo ocular, da região aqui da órbita ocular, né? Então, acabam tendo lacrimejamento maior, e isso pode causar mau cheiro na região da face, às vezes não é tão fácil de limpar em casa, ou a pessoa não tem habilidade de fazer isso de uma maneira segura para o cão, porque envolve uma região próxima ao olho, enfim. Então é muito individual, mas eu diria num geralzão, assim, ai, gente, quando achar que precisa, cada mês, mês e meio, 2 meses, não tem uma necessidade de ser frequente, nem precisa. Não, eu tô só para você entender, Joyce, que assim, o pessoal às vezes dá semanalmente banho no cão aqui, tá? Claro. E assim, a gente também não pode esquecer que existem os banhos terapêuticos, né? Que são animais que, por exemplo, Sim, sim, sim. Uhum. os diferentes graus de seborreia, por exemplo. Então, é necessário, às vezes, até mais de um banho por semana, dependendo do que Aham. a gente está falando. Mas aqui eu tô falando de um cão saudável, enfim, não tem necessidade, efetivamente. E outra coisa importante, quando o cão vai para banho, o objetivo é limpar o cão. Não é ele sair de lá com um aromatizador de ambiente cheio de perfume. Então, o objetivo eu até costumo dizer, o local que passa muito perfume não deve dar um banho muito bom, porque tem que dar uma disfarçada no cheiro. Porque é realmente limpar o pelo, a pelagem do cão, né? E a pele, né? Tá. E para os veterinários, para os banhistas que estão nos assistindo, o que você indica para ele melhorar essa questão de tirar esse cheiro do estresse do outro cão do ambiente? Tá. Existe algum produto específico? A gente sim, a gente precisa usar produtos à base de enzimas para limpeza, já tem alguns no mercado aqui nacional, fácil da gente encontrar, que é o mesmo que a gente limpa, por exemplo, quando um cão urina, quando um cão solta a glândula perianal, ou mesmo defeca Uhum. da clínica veterinária, ou para limpeza entre animais, por exemplo, da bancada de atendimento. É interessante a gente utilizar, né, esses produtos enzimáticos. Eles não são desinfetantes, então tem que fazer uso das duas coisas, tá? Tanto enzimático Uhum. quanto desinfetante. Aí, dependendo da superfície que a gente está falando, vai se aplicar de um jeito ou de outro. Se é uma superfície absorvível, por exemplo, numa toalha ou algo assim, tem que aplicar por mais tempo do que numa. Mas isso está sempre explicadinho no rótulo, né? Além disso, é importante a gente também utilizar nos ambientes onde se faça o manejo de cão o feromônio que é exatamente antagônico a esse feromônio de estresse, que é o feromônio materno canino, que é um que a gente já tem no Brasil também para uso, tanto em difusor quanto em spray. Então, Uhum. uso. Nesses locais, normalmente o indicado é o difusor, que é o que fica no ambiente, mas tem que usar da Uhum. maneira adequada também, tem que deixar na tomada 24 horas por dia, não adianta tirar e colocar só durante o dia, porque não vai ter espalhamento correto, né? Então, são duas Verdade. técnicas interessantes, fazer essa limpeza com material enzimático e o feromônio. Importante que, eu vou falar o nome do feromônio porque é o único que tem no Brasil de qualquer maneira, né? Adaptil, Uhum. isso. É importante dizer que, esqueci o que eu ia falar. Esqueci, daqui a pouco eu me lembro. Ah, sim, o adaptivo.
muitas pessoas dizem, ah, mas o Adaptil é muito caro. Realmente não é uma medicação barata, porque no Brasil nada é barato, né? Se a gente comparar com o preço dele, é muito mais caro aqui. Mas, de qualquer forma, se a gente for calcular quantos banhos, por exemplo, a gente dá por dia naquele ambiente onde o Adaptil vai ficar na tomada. Ah, eu vou dar, sei lá, 10 banhos por dia. E aí a gente contar quantos banhos eu dou no mês, eu consigo diluir o valor daquele Adaptil no banho e dar muito menos de R$ 1 por banho. Então não tem por que não utilizar. Até porque esse aspecto de utilização desses produtos, desse manejo mais cuidadoso, é algo que funciona não só para melhorar a relação do cão com o local, mas também pensando no aspecto de negócios mesmo, ajuda muito a fidelizar o cliente e as pessoas entenderem que tem uma preocupação maior com o cão naquele local. A gente vai atrair um cliente específico, não vai ser qualquer cliente que quer o banho mais barato que vai levar lá, mas é o que tem uma preocupação com o bem-estar do seu cão e saber que tudo isso está sendo feito, né? E ele vai aceitar pagar os centavos a mais do Adaptil e do produto enzimático ali para limpeza, né? Com certeza. Já que você falou do bem-estar do cão, o foco do manejo low stress é só o bem-estar, pensando no bem-estar do cão ou do humano também por trás dos procedimentos? Então, eu digo que esse manejo, quando eu fiz a minha certificação Fear Free, foi legal porque tu encontra pessoas que falam a mesma língua que tu, né? É uma questão de interessantíssima porque é uma filosofia de vida, na verdade. Não é apenas um tipo de manejo específico. É efetivamente uma filosofia de vida. É uma mudança no paradigma de como eu vou manejar o cão, mas também de como eu vou me comunicar com o tutor dele. Porque muitas vezes os veterinários, os banhistas, não têm a menor paciência. Imaginem que o tutor vai entrar junto para dar banho no cachorro. Impossível. Quando a gente fala em manejo de bastidores, quando a gente abraça essa iniciativa, tudo que a gente quer é o melhor para o animal. E se o animal vai ficar melhor com o tutor junto, por que não? A gente agir no horário em que não vai atrapalhar, um horário tranquilo, e esse tutor vai estar junto, não tem problema. Ou mesmo, dentro da clínica veterinária, eu poder instruir o meu tutor de como ele pode ajudar. Não só, não faz isso, não faz aquilo. Não, vem para cá e explicar por que isso é importante. Porque isso é uma maneira de educar o cliente para numa próxima vinda ele já estar mais preparado a lidar com aquilo. Eu costumo falar que as pessoas, elas elas acabam, na rotina do dia a dia, muito corrida, elas não se colocam no lugar de um tutor, né? Não tem empatia com o tutor de um cão difícil. E é algo que eu sinto muita pena desses tutores, porque às vezes deixam até de procurar serviço veterinário, porque acham que vai ser muito estressante, enfim, enfim, né, vão procurar no último caso, porque não são compreendidos na realidade, né? O seu cachorro é assim por sua culpa. E talvez não tenha alguma da pessoa. Talvez tenha tido algum episódio traumático numa clínica veterinária e por isso ele ficou assim, né? Não tem como saber, não é regra de bolo, né? O comportamento de um cão. E também outro ponto importante quando a gente fala em manejo de baixo estresse é também a relação com os colegas. Então, uma equipe que saiba se comunicar, que saiba como ajudar, como sugerir coisas um para o outro, sem isso ser violento, né? Sem ter uma comunicação não violenta, basicamente, que é a que a gente quer com cães, mas também tem que ter com a equipe, né? Que legal. Eu até comentei aquela hora sobre a socialização por conta do que eu vejo também, não por culpa de ninguém aqui, não tem nada de julgamento, mas uma constatação, que eu vejo também que muitos banhistas, até por falta de preparo e por algum tipo de reatividade do cão, passam também por algumas dificuldades que eles não sabem lidar. Às vezes o cachorro está estressado, aquilo não está legal para ele, mas ele não tem. O dono do banho-tosa colocou ele lá, ele tem que dar 25 banhos por dia e o cachorro está estressado, está tentando morder ele e tal, e ele simplesmente reage da mesma forma instintiva como o cão reagiria. Claro. Então, por isso que eu acho que também existem funcionários mal preparados e cães talvez também mal preparados na questão de não ter tido uma habituação, né? Que ajudaria bastante nesse momento, né? Com certeza ajudaria, mas vamos pensar, mesmo o cão mais habituado possível, ele passou por uma Uhum, semana banhosa, ele pode acabar perdendo uma boa parte daquela habituação, né? Mas um ponto uhum, que tu falou foi essa questão do tem um agendamento aí, tem que fazer. E isso é um ponto uhum. fundamental quando, né, a gente faz treinamento para pessoal de banho-tosa, de manejo de baixo estresse em banho-tosa, é eles entenderem que a agenda, ela não é fixa. E, por exemplo, cães mais difíceis ou cães que nunca frequentaram banho-tosa, a gente não sabe como ele é ou já sabe que é difícil, o dia dele ir para o banho-tosa não é na sexta e no sábado.
É no dia mais Uhum. tranquilo. É para fazer isso da maneira mais adequada possível. Filmar a sessão, mandar para o tutor, para ele entender o cão que ele tem. Frequentemente não é dado feedback para o tutor. O cachorro é um demônio no banho e tosa e ninguém fala nada. E não pode ser assim. Tem que efetivamente ter esse feedback e entender, olha, foi muito difícil. Por exemplo, cortar a unha dele é uma coisa muito difícil. Tem que se forçar muito, né? Uhum. Alguma outra coisa que a gente possa fazer. Outro ponto também, que às vezes são pequenos detalhes que a gente observa. Muitas vezes o cachorro de porte pequeno, ele chega no banho e tosa no colo, do colo ele vai para uma gaiola, da gaiola ele vai no colo para o banho, e Uhum. estou caminhando. E aí teve uma situação que eu estava dando treinamento para o local, e uma cachorrinha que nunca tinha ido tomar banho lá, era o dia só de observação, não era o dia de... não tinha implementado nada ainda. E ela ficava muito resistente à manipulação nos membros posteriores, gritava bastante, enfim. Quando finalizou o banho, foram colocar ela na gaiola, eu falei, coloca ela no chão, deixa eu ver ela caminhando. Ela claudicava dos dois membros, ou seja, ela mancava, ela tinha dor nos dois membros. A tutora nunca se deu conta, a nunca imaginou que isso fosse um problema, e foi provavelmente por isso que ela gritou o tempo inteiro. Então, na verdade, tinha que rever essa manipulação e passar esse feedback para a tutora que a cachorra estava com dor, por isso que ela gritava. Então, às vezes falta esse feedback e é importante que quando a gente começa a trabalhar com manejo de baixo estresse e começa a passar isso para o tutor vai dizer, ai, mas nunca disseram nada. Porque não dizem mesmo, não é porque só lá que o cachorro se comportou daquela maneira, é porque efetivamente não tem esse feedback, né? Eu vejo que, acho que até por questão que você falou, de negócio, de ser mais acessível, talvez, esse curso ser mais direcionado para o banho e tosa, mas eu acho muito válido, cada vez mais a gente levar essa informação para os tutores, porque eu tenho muito contato com filhotes, essa parte de educação de filhotes, e eu vejo que é muito difícil as pessoas compreenderem, visualizar um filhote e conseguir olhar para ele como um cão adulto, enquanto um cão adulto. A gente passa as habituações para eles fazerem. Ah, mas aí chega na outra. O cão ele já tolera eu tocar ele, tal, tal, e a gente explica e tal, mas as pessoas, eu falo assim, o cão, o filhote, eu vejo como fosse assim um box de banheiro embaçado, que o tutor não consegue ver lá na frente, e a gente está tentando passar isso para ele, mas ele só consegue visualizar depois que o problema já está instalado. E aí, às vezes, pode ser um pouquinho tarde demais, né? Ou dar muito mais energia, desgastar muito mais energia para a gente conseguir ajudar esse cão e essa família, né? Então, por isso que eu bato muito nessa questão da sociabilização. Eu sei que você falou, essa é um dos elementos de todo o low stress, mas eu acho muito importante a gente levar esse conhecimento para tutores também. É muito mais fácil, né? E se a gente está falando de sociabilização, por exemplo, a gente utiliza bastante para algumas manipulações comida. E se eu tenho um cão Uhum, que tem um problema de posse com comida, eu não posso usar comida na clínica veterinária. Por exemplo, eu posso usar uma comida que ele coma rápido, mas eu não posso usar, por exemplo, um brinquedo recheado com ração pastosa. Por quê? Posse com aquele brinquedo vai ser um problema. Então, uhum, sem dúvida, a socialização ela vai ajudar em vários sentidos no processo, né, de evolução mesmo desse filhote. Porque isso frequentemente as pessoas falam, não, mas ele é um filhote super tranquilo. Eu costumo dizer, bom, se ele fosse um filhote que não fosse tranquilo, como eu já atendi alguns, realmente a gente tem um problema. Porque uhum, a imensa maioria dos filhotes é muito tranquilo. E, uhum. frequentemente, os próprios banhistas, posadores, veterinários, enfim, quando eles veem as minhas palestras e minhas coisas, eles falam, ah, mas isso é muito fácil fazer com filhote. E a minha resposta prontamente é, então por que que não faz? Porque ninguém faz. Boa. Porque é facílimo. Tem que fazer, né? Porque Sim. todo um filhote na clínica, a gente não precisa nem ter comida. Pegou a embalagenzinha da vacina para brincar com ele, vai ser o melhor brinquedo do mundo. A gente pode fazer coisas incríveis com o filhote na primeira consulta dele. Normalmente a primeira consulta nem é a consulta de vacina, muitas vezes o tutor perdidaço, adotou ou comprou um cachorro, vai lá, não sabe nada de vermífugo, nada. Então eu vou ter Uhum. que, coitado, nesse ponto eu tenho pena dos meus colegas também, porque eles têm que despejar uma quantidade de informações muito grande, né? Às vezes um tutor de primeira viagem nunca teve filhote na vida. Mas também seria importante abordar a questão comportamental. Mas ok, não tenho como abordar a questão comportamental, pelo menos que faça uma primeira visita super legal para esse filhote, né? E isso Legal. é fundamental mesmo. Tá, pessoal, duas questões, Joyce. Quem quiser mandar alguma dúvida, tem uma área especial aqui para fazer perguntas. Acho que tem um ponto de interrogação aí no seu, no rodapé.
acho que tem umas perguntas aqui. Peraí, deixa eu ver. Vai lá, então. Você Ah, consegue visualizar? e que lá elas não fazem vacina nem nada para os cães que frequentam a creche e frequentam a hospedagem. Eu, particularmente, acho muito melhor esse esquema onde é separado, né? A clínica veterinária e tal. Sei que nem sempre isso é possível, mas efetivamente é interessante que o cão só tenha experiências positivas no local onde ele vai ficar hospedado mesmo, né? Ou o máximo positivo possível. E aqui Legal. teve uma que perguntou, e esse manejo como funciona em hospedagens? Não entendi o que tu quis dizer, porque na verdade, assim, teoricamente, as pessoas que hospedam deveriam ter treinamento em comportamento também, saber como montar Sim. grupos, se o campo pode ficar em grupo ou não, mas quando a manipulação específica na hospedagem, por exemplo, escovação, dar remédios, enfim, é exatamente a mesma coisa do que na clínica veterinária, né? Tá. Ô, Joyce, mais especificamente, então, vamos falar um pouco mais de banho e tosa. Qual que é a orientação ou qual que é o protocolo que vocês adotam, ou vocês instruem as pessoas que contratam você para pós-banho? Vai ficar na gaiolinha lá, ou é uma coisa agendada que o tutor já deixa, espera, retira esse cão assim que acaba o banho? Como que funciona? Ou não tem nada específico isso? A indicação é que sejam sempre os banhos feitos com horário, né? Então, que tenha agendamento com horário específico. Nunca aí chega Hum, o cachorro para banho, isso não funciona, porque grandes chances dessa pessoa que chegue lá do cachorro para banho ser aquela pessoa que vai deixar o cachorro o dia inteiro dentro da clínica veterinária, que não é o indicado, né? Dentro do banho e tosa. Então, que seja com horário agendado e que esse agendamento de horário, a gente já sabe mais ou menos o tempo que aquele animal vai levar. Então, já avisa para o tutor, vai ficar pronto tal hora para vir buscar. Então, o cão espera o mínimo possível ali. O ideal é que nem espere mesmo, né? É que o tutor já esteja na sala de espera enquanto tá terminando o banho. Da mesma forma, com um agendamento certinho de horário, consegue fazer com que o animal também não tenha que esperar o banho numa gaiola, por exemplo, né? E uhum, todo cão vai ficar bem numa gaiola, então muitas vezes ele vai ter que ficar num espaço onde ele possa ficar solto, não necessariamente, uhum. mas a indicação é quanto menos tempo, melhor. Então, que não tenha que se esperar, e por isso que tem que haver um agendamento do serviço. Por isso que eu disse, né? É fácil a gente falar lá do banho tosa ponta. Ah, Uhum. vai para cortar, fazer isso, para manipular. Mas não é isso, porque tem todo esse pré-preparo aí que é fundamental. Tem que ter esse cuidado com a agenda. Quanto tempo vai levar para agendar determinado cão? Se é um cão que nunca veio, quanto tempo eu vou agendar? Então, isso é fundamental, porque senão não dá conta. Aí a gente vai exigir do banhista algo que ele não tem como fazer. Porque se ele está com a agenda lotada, está atrasado, né? Por exemplo, num local que eu fiz treinamento, a gente estava fazendo um cãozinho que era super difícil. E ele já estava indo, já estava muito melhor. Era o segundo banho que eu acompanhava dele. Estava bem melhor. Não estava treinando o cão, estava fazendo o serviço de treinamento da equipe mesmo. E nisso entrou o dono da clínica e falou para a menina: Fulana, tu tá dando banho nesse, mas eu não sei se tu viu que tem na lista ali que tá para chegar, mas tal e tal e tal. Não, e começou a pensar desesperada, e, né? Aí quando saiu, ela falou, viu, é por isso que não dá para fazer. Eu falei, não, não é, não dá para fazer. Tem que comunicar para ele de uma maneira amigável, sem ser bruta. Só tem que falar para ele. Eu sei do horário dos outros. Eu perguntei, tá dentro do horário? Tu acha que vai conseguir terminar todos os outros? Não, tá dentro do horário. Eu falei, então tá, Uhum. vamos falar para ele, não, tá tudo sob controle, eu sei que eu tenho os outros, tá tudo bem, eu tô levando o tempo que eu preciso para fazer isso daqui. Pronto, né? Senão, se não tem essa comunicação, dessa maneira efetiva, acaba realmente virando uma bola de neve e não vai dar certo o manejo de baixo estresse daí dentro de um espaço desses. Tá. A gente sabe todos os benefícios, você já apontou muitas coisas aqui, e o pessoal que normalmente trabalha com essa parte de comportamento já tem esse olhar também, né? Grande parte deles. E qual que é o argumento que realmente você utiliza, vamos dizer assim, de venda? Porque você vê que todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? E essas pessoas, às vezes, pensam mais nisso mesmo, né? Então, o que que você pontua como benefício para esses donos de clínica veterinária ou de banho e tosa, para, além dos benefícios do bem-estar do cão e do humano, financeiros, vamos dizer assim, diferenciais comerciais que ele possa apresentar para o cliente dele? Entendi. Já vou responder a tua pergunta. Só vou responder uma outra que apareceu aqui, que é da Vanessa, se eu conheço faculdades que estimulam ou pelo menos informam os futuros veterinários sobre esse tipo de manejo. Em cães, não.
Em gatos, sim. Todas as faculdades que têm alguma disciplina específica de felinos ou, né, algum professor que atue mais em felinos já se fala bastante. Felinos estão alguns metros na frente de cães em relação a manejo de baixo estresse, tá? Bom, mas voltando à pergunta, para banho e tosa especificamente, porque depois a gente pode falar em clínica veterinária que tem outras vantagens também. Mas para banho e Tá. tosa, eu acho que o fundamental é a fidelização de um cliente. Porque o cliente Uhum. tem um cãozinho que tem problemas, ou o cliente que percebe que o cão dele entra bem dentro da clínica ou do espaço de banho e tosa onde ele vai, grande chance desse cliente voltar. De novo, não é todo cliente, mas o cliente que realmente é preocupado com o seu cão vai voltar. E também a gente pode, a partir do momento que tem um treinamento nesse sentido, o nosso serviço pode e deve custar mais do que o serviço de outro que vai botar 3 cachorros numa banheira, dar banho nos 3 ao mesmo tempo, jogar na máquina secar e vamos lá. Não, esse não é a maneira que a gente trabalha, a gente vai atender menos animais, mas a gente pode cobrar mais por isso. E tem um universo aí de tutores de cão que não usa serviços de banho e tosa, porque dá em casa, do jeito que der, enfim, porque não confia em nenhum. Porque efetivamente não existe nenhum que vá ter esse cuidado com o cão, né? Quando eles acham esse serviço, eles pagam o que for para esse cão continuar indo nesse local. Uhum. A Mari que falou que o pessoal costuma buscar pelo bem-estar dos animais, principalmente de gatos, né? Eu vejo sim que cada vez melhorando um pouquinho essa questão da conscientização, mas ainda eu vejo muita gente não pensando nisso. Eu acho uma questão muito cultural nossa, que a gente olha não por maldade, mas olha para o cão ou para o animal de uma forma assim que ele tem que se adaptar a qualquer situação, ou ele suporta aquilo ali, ou ele ser transportado numa moto numa caixinha de transporte com mais dois para ir para o banho tosse é normal. Uma contenção à força para tomar uma vacina no veterinário é normal. Pelo contrário, às vezes a gente vai em umas clínicas veterinárias acompanhando alguns clientes, parece que eles estão vendo um ET quando vê um cachorro ali, às vezes se divertindo um pouquinho antes, com um brinquedo recheado ou alguma interação. Então, eu acho que é o papel, né, enquanto, no meu caso, como educador, você como médica veterinária comportamentalista, o pessoal que já tem esse conhecimento de banho e tosa, disseminar cada vez mais isso para chegar nos tutores, porque eu acho que aí vai ser a grande mudança, que é a hora que a pessoa fala assim, não, eu não quero que meu cão vá nesse local, porque eu sei que lá eles dão 25 banhos por dia, entendeu? Com um funcionário. Então eu acho que aí é a grande mudança, que até então eu vejo as pessoas comprarem banho e tosa em páginas de promoções coletivas, sem saber para onde o cachorro dele vai direito, entendeu? Indo Então, é bem isso. Eu acho que não estou generalizando que é todo mundo, mas acho que ainda é a grande maioria. Sim, é a grande maioria, mas tem um grande universo aí de pessoas já preocupadas em outra coisa. Quanto mais a gente Uhum. entender essas pessoas, mais elas vão falar desse serviço e mais esse serviço vai melhorando. Mas sem dúvida, Sim, além da preparação dos profissionais e tudo, é fundamental a preparação dos tutores. Mas eu costumo dizer, se hoje em dia todos os tutores, 100% deles, se preocupassem com o bem-estar do seu cão, todos eles conseguiriam um serviço de qualidade para o seu cão? Não, porque a gente não não, tem nada preparado para isso. também concordo. Ao mesmo tempo, né? Tem que preparar o tutor, mas ao mesmo tempo tem que ter uma preparação nesse sentido também. E isso também de levar os meus cães sempre que vão fazer exame, enfim, eu sempre levo brinquedo recheado, vão com a bandaninha com adaptil, com o próprio colchonetezinho deles, enfim. E sempre é a mesma pergunta. Claro, os veterinários que já viram, tudo bem. Mas os outros é sempre a mesma pergunta. Nossa, o que que é isso? Ah, é um brinquedo de rechear, enfim. E com o que que você recheia? Ah, com ração pastel. Sempre é uma novidade, assim, uma coisa super diferente para eles. E ótimo, né? Porque pelo menos eles foram educados e viram que tem uma maneira de fazer isso, né? Tá. E o que que você acha, já que a gente está falando de comportamento e bem-estar de cães, sobre a atual grade do curso de medicina veterinária, que, pelo menos das faculdades que eu conheço e que eu acompanho, tenho conhecido, não tem zero sobre comportamento e às vezes até informações muito ultrapassadas ou confusas sobre o período de socialização do cão, por exemplo, entendeu? Sim. Que você acha a respeito? Não estamos sozinhos.
Eu posso dizer que várias áreas passam informações muito ultrapassadas. Uhum. Isso depende muito da qualidade do professor e não da universidade. Se a gente fala em universidade pública, por exemplo, que o professor concursado vai ficar a vida inteira ali, eu tive professores concursados que ficaram a vida inteira ali, são maravilhosos, atualizados, seguem fazendo pesquisa incríveis, enquanto outros, não vou nem citar, eu tive aulas assim que foram realmente desesperadoras, né? E, Uhum. então eu acho que sim, falta assim na grade, mas a gente não pode ficar só se atendo a isso para usar Uhum. culpa, né? Por exemplo, ai, mas é que eu não tive isso na faculdade. Ai, deveria ter isso na faculdade. Não tem. Isso não vai mudar logo. O que que a gente pode fazer agora para mudar? Ai, posso educar as pessoas. Ótimo. Cada vez que eu levar o meu cão ao veterinário, eu vou educar o veterinário sobre como manejar o meu cão. Quem sabe ele leva essa ideia para um próximo cachorro que ele vai manejar. Vou Uhum. atendo um paciente que é paciente de um veterinário, mesmo que não tenha sido esse veterinário que me indicou, com frequência eu entro em contato com o veterinário e passo feedback do caso. Para quê? Para que ele entenda que aquela agressão, por exemplo, não tem nada a ver com dominância, é uma agressão por medo. E mude na cabeça dele essa ideia. Frequentemente os colegas me dizem, nossa, eu falei tudo errado até hoje, que vergonha. É isso. Porque não tiveram oportunidade de conhecer errado. A gente também tem que se colocar um pouco no lugar do veterinário do clínico, por exemplo, que ele tem que se manter atualizado em todas as áreas. Todas. Um monte de medicamento lançado, novos testes sendo lançados. Então a gente precisa entender também que não é fácil para ele sair por aí procurando cursos de comportamento, enfim, tendo milhares de outras coisas para fazer. Residência, mestrado, doutorado na sua área, pós-graduação. Então, sim, é ruim, é deficiente, mas é deficiente em outras áreas também. E a gente tem que fazer o que puder fazer. Claro, vou ficar muito feliz o dia que isso mudar. Mas, de novo, dá o mesmo exemplo de antes. Se todas as universidades do Brasil, que são diversas, tá? Temos mais de 80 cursos de veterinária no Brasil. Se todos esses hoje em dia colocassem na grade uma disciplina de comportamento e bem-estar de cães e gatos, por exemplo, eu teria professores qualificados para todas as 80 e poucas. Então também não adianta achar que é isso que vai mudar. Eu preciso efetivamente ir mudando, né? Conforme a gente consegue ter uma formação. E eu, honestamente, em 10 anos de formada, eu noto uma evolução bem grande. De Legal. serem É, caminharem ou coisas assim, né? a gente até bateu um papo, eu e o Rafael lá de Salvador, esses dias, o Rafael Ramos, sobre isso, né? O dilema, que é a questão do protocolo vacinal versus a socialização do cão, que normalmente coincide. Que Uhum. foi também bem bacana, que gera essa questão às vezes, do desconhecimento e também do despreparo, às vezes, da pessoa que vai fazer socialização também, né? Dos dois lados, né? Com Ô, certeza. Ô Joyce, e qual que você acha assim, que é o maior benefício para o cão que tem acesso a esse tipo de serviço de uma clínica veterinária ou de um banho-tosa que tenha esse padrão low stress? Basicamente, ele não vai passar por emoções negativas, que as principais que a gente tenta evitar é medo, ansiedade e estresse, né? Uhum, Taxas maiores de recuperação de cães, mais rápido para cães internados, por exemplo, quando eles ficam em situação de manejo de baixo estresse. E outro ponto fundamental, que daí vale também para os benefícios para o veterinário, é que o estresse, medo, ansiedade, eles alteram padrões fisiológicos. Então, muitas vezes o diagnóstico pode ser comprometido a partir de quando eu estou, por exemplo, coletando sangue ou auscultando um cão que está em situação de estresse ou ansiedade. Por quê? Os cães, eles alteram, por exemplo, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, é, pressão arterial, glicemia, leucograma, tudo isso é alterado por estresse. Então, muitas vezes fica difícil o veterinário. Primeiro, muitas vezes por o cão estar muito agressivo, muito reativo, com muito medo, o veterinário não examina o cão como deveria examinar. Então, já deixa de fazer o diagnóstico correto. Segundo, muitas vezes o cão está tão tenso durante o exame que a gente não consegue perceber, por exemplo, se aquela tensão abdominal é dor ou é simplesmente tensão muscular por estar estressado. E o terceiro ponto são esses parâmetros que são alterados também. Então, atrapalha muito o diagnóstico a gente está fazendo isso num cão que está em situação de estresse, né? Então, eu digo que o benefício também é esse, melhor diagnóstico, mais rápido, mais produtivo, né? A consulta ser mais produtiva, da gente conseguir fazer, gera menos frustração na equipe de não conseguir fazer as coisas com o animal. E eu tenho plena certeza que a imensa maioria dos veterinários não gosta de ter que usar
técnicas mais colocar o cachorro contra a parede, usar um cambão ou algo do tipo. Se pudesse usar outra coisa, porque eles foram ensinados assim, eu fui ensinada assim na faculdade, Uhum. prefeririam fazer outra coisa, né? Então eu acho que é só benefícios, não tem ninguém que sai perdendo. Uhum. Tá, já que você falou isso também, é, e o que você acha, você atribui, né, que diante de todos esses benefícios que a gente falou aqui, grande parte dos tutores e dos profissionais, às vezes, ainda continuam insistindo nesse manejo aversivo, ou vamos dizer assim, às vezes até agressivo, né? Em alguns casos chega a ser agressivo. Você acha que realmente é a falta de informação ou você atribui ainda uma questão cultural isso? É cultural. É falta de informação, mas é cultural. É só a gente ver como as crianças são tratadas. Olha uma criança numa sala de espera de laboratório para coletar sangue. Eu tive essa experiência semana retrasada. É horrível. Porque a criança está ali morrendo de medo. Ninguém é capaz de parar e acolher aquela criança. Vai ficar tudo bem, vem, vamos devagarinho. Até que tem ali uma enfermeira que vai conseguir fazer, mas enfim, é cultural mesmo. A gente não faz isso nem com crianças, como que a gente vai querer, né, fazer isso com cães e gatos? Mas está mudando, eu acho que tem mudado muito. A gente não pode ficar só nesse pessimismo. Acho que tem mudado muito. Só que ainda realmente tem que evoluir muito mais, né? E tem aquele ponto. A vida inteira se fez assim e a vida inteira consegui fazer. O veterinário pode responder. Mas a vida inteira eu botei um cambão e botei uma focinheira. E aí que eu costumo dizer que é o problema do cachorro. Porque um gato não existe cambão e focinheira. Não vai conseguir. Hum, Não vai, porque são quatro patas, é a boca mordendo, é uma agilidade sem fim. Não vai conseguir fazer. Agora, o pobre do cachorro enfia um hum, cambão, bota contra a parede, bota uma focinheira e faz o que tem que fazer. Só que isso tem, sem dúvida nenhuma, um impacto muito negativo para esse animal. Não estou dizendo que nem o cambão, por exemplo, nunca vai ser utilizado. Se eu estou num caso de emergência, onde aquele animal tá com muita dor ou está com um quadro grave, e eu efetivamente não estou conseguindo me aproximar, eu posso utilizar uma técnica dessa pensando que eu vou aplicar um sedativo e vou fazer as coisas naquele animal sedado. Um sedativo, com ansiolítico, ou seja, tem vários protocolos aí que podem ser utilizados para que esse animal não sinta dor, não sinta medo, apague mesmo, né? Não tenha nenhuma lembrança daquilo que aconteceu. Então a gente pode utilizar nesse sentido, mas é a exceção da exceção, isso não pode ser a regra, né? sim. Você comentou dessa questão de criança. Eu até lembrei, há um tempo atrás eu vi na internet um vídeo de um doutor aplicando, eu acho que era uma vacina, uma injeção numa criança e fazendo, brincando com a criança e tal. Oi? Em todos os meus cursos de manejo de baixo estresse, isso. É um Muito legal, né? Uau, é incrível, é incrível, incrível. É todo um cenário que eles criam é uma coisa impressionante, assim. E Uhum. você vê nesse vídeo, antes de mostrar efetivamente as crianças recebendo esse cuidado, tendo óculos de realidade virtual, enfim, mostra as crianças antes, não querendo entrar, em desespero. Uhum. E quando eu vejo esse vídeo, eu sempre falo a mesma coisa, gente, qual é a diferença disso e de todos os sinais de comunicação que eu estava mostrando para vocês de cão? A criança está dando todos os sinais de que ela está em pânico e só força, vai e força, vamos lá, né? Claro, a vantagem da criança é que sendo um adulto depois vai ser fácil ela compreender tudo que aconteceu, dá para explicar, Sim, questão de consciência envolvida, ok. Mas de qualquer maneira não é um manejo adequado, né? verdade. Ô, Joyce, e tem, assim, diante dessa sua experiência de cursos, de consultoria para esses locais, ou da sua experiência, né, em atendimento aí diretamente com os tutores, alguma história relevante que você queria compartilhar com a gente, engraçada, sei lá, curiosa? Bom, teve o último curso que eu dei aqui em Porto Alegre, foram três veterinários de uma mesma clínica veterinária fazer. Foram vários veterinários, mas três dessa mesma clínica. Que é uma Hum, clínica que tem um volume de atendimento muito grande, porque eles fazem alguns procedimentos a baixo custo, enfim. E esses três veterinários recém começaram a trabalhar lá e querem mudar algumas coisas da clínica. Achei incrível. E ela me deu um feedback depois de algumas semanas na consulta do curso. Eu fui passar um feedback de algum cliente, alguma coisa assim. E ela me falou assim: Joyce, só queria te dar um feedback do que aconteceu depois do curso. Estamos desde o dia do curso, ou seja, isso eram umas 2 semanas, zero liberação de glândula perianal dos pacientes aqui. Que é uma grande indicativo de que estava ótimo, porque liberação de glândula perianal é super comum em clínica veterinária. Não há um veterinário que tenha trabalhado em clínica, em plantão, que não tenha recebido uma perianal. Esperamos que nunca em si mesmo, mas frequentemente em si sim. mesmo.
Então, foi um ótimo, né? Falei, nossa, isso é um super indicativo. Até eu contei essa história esses dias, a menina botou, tinha que botar lá o quadro. Estamos há 15 dias sem acidentes de glândula. Legal, né? É igual aquelas empresas, né? Ô, Joyce, Cacau ah, pergunta, em relação é, ao estresse para dar medicamentos, alguma orientação. Sempre evitar ao máximo ter que fazer goela abaixo. Então, se a gente puder utilizar qualquer tipo de alimento liberado para esse animal para fazer medicação, especialmente se a gente está falando de medicações de uso crônico, de uso contínuo, né? Então, por exemplo, quando eu escrevo psicotrópicos para os meus pacientes que vão ser de uso contínuo, eu sempre tento alguma alternativa que não seja ter que manipular todo dia, porque vai ser todo dia a mesma coisa. Se hum, for necessário, né, realmente fazer essa colocação direta na boca do cão, sempre preparar um ambiente tranquilo, de preferência não na caminha, não nos locais onde ele fica mais seguro, porque ele pode acabar fazendo uma associação negativa depois. Mas, por exemplo, num local onde ele se sinta bem, no horário onde ele está tranquilo, muitas vezes durante o passeio facilita, porque ele está distraído no hum, passeio mais fácil, e sempre após fazer o uso da medicação, a gente pode também envolver um pouquinho a medicação com algo que ajude a escorregar, então colocar um pouquinho de pastosa, um pouquinho daquele líquidozinho do sachê para ajudar. E finalizando, depois que a gente der, sempre premiar o cão, elogiar e premiar bastante o cão em relação a isso. Com certeza, filhotes, né, ou cães que foram sociabilizados desde sempre, né, e habituados à manipulação na boca, vai ser muito mais fácil a gente fazer isso. uhum. Tá, e, ô Joyce, qual que é a mensagem ou o que você quer passar de informação ou deixar aqui para o pessoal que nos assistiu, está nos acompanhando durante essa live? O que seria, o que a Joyce leva para os clientes dela, para os tutores que são clientes dela, para essas pessoas, essas equipes que você atende, para os cursos que você ministra? Ou se você quiser falar um pouco também sobre os seus cursos, falar como te encontra. Só deixa eu responder uma pergunta e aí a gente finaliza já, tá? Não sei o nome dela, enfim. Perguntou aqui se o banho por semanal seria de alguma forma bacana, pois acaba sendo incluído na rotina do cão, no sentido de que cães precisam de rotina. Concordo contigo parcialmente, porque não tem necessidade do banho semanal na maioria dos cães, não tem essa necessidade. E mesmo que seja um banho mensal, por exemplo, se for sempre no mesmo lugar, feito sempre de uma maneira minimamente estressante, isso vai ser bem interessante para o cão. Agora, por exemplo, eu posso ter que dividir esse banho em etapas. Por exemplo, eu vou dar o banho num dia, mas a tosa e banho no mesmo dia já é um pouco demais para aquele determinado cão, aquele determinado indivíduo, então eu posso sim ter que quebrar, e às vezes pode ser até na mesma semana, não precisa ser em semanas diferentes. Ou a tosa também quebrar em mais de uma ida, o corte de unhas, enfim. Mas nesse sentido dele toda semana para ter uma rotina, não acho adequado para cães em geral. Só para cães que têm algum problema específico. Porque se for todo mês, no local bom também vai ter essa rotina na vida dele. Mas Uhum. um bom local, né? Que tem um manejo de baixo estresse, senão não adianta nada. Que era para falar, tá, dos cursos, enfim. As pessoas podem me achar aqui pelo Instagram mesmo. Eu faço cursos em diferentes locais. Agora, para o ano que vem, a gente está organizando um em São Paulo. É o único que tem, por enquanto, programado de manejo de baixo estresse. E nesse curso, na verdade, ele passa por uma parte básica, porque ele é aberto para quem quiser fazer. Então, desde tutores que quiserem ir, raramente vai tutor, né? Normalmente vão veterinários, estudantes de veterinária, auxiliar veterinário. Teve no último de Curitiba, foi ótimo, foi uma equipe inteira de banho e tosa, então foram os banhistas, o dono do banho e tosa, o tosador, a menina da recepção, o rapaz que fazia entrega, então todo mundo participou e é ótimo, porque todos eles têm um ponto fundamental nesse processo, né? E também é aberto, então, para pessoal, para adestradores, pessoal de hospedagem, enfim. E o que a gente aborda é bem isso, desde o zero, ou seja, desde as coisas que são fundamentais a pessoa conhecer, porque eu nunca sei qual é o ponto, né, que aquela pessoa está, então, sobre comunicação, sobre a questão de socialização do filhote, enfim. E depois, então, se inicia realmente a parte do ambiente, preparação do ambiente, preparação da equipe e, por fim, o manejo propriamente dito em diferentes situações. Nunca nos meus cursos a gente tem prática. Por quê? Porque já não seria um manejo baixo estresse. Se eu vou fazer uma Hum, prática com 50 pessoas olhando, ou que seja 3 pessoas olhando, que não deveriam estar ali, aquilo já não é mais um manejo de baixo estresse. Então, eu mostro muitos vídeos, eu tenho manequins, então a gente faz coisas em manequins,
mas nunca tem prática, porque realmente já não estaria falando em manejo de baixo estresse. E é importante que os meus cursos, eles são sobre o manejo propriamente dito. Eu não falo sobre treinamento de cães para ir ao veterinário. Isso é outro ponto. E que, de novo, eu posso ter o cão mais treinado do mundo, usar as técnicas do Chirag Patel, por exemplo, Domesticated Manners, que ele chama, né? Que ele ensina o cão a abrir a boca, a oferecer a pata, enfim. Eu posso ter tudo. Se o meu ambiente não for de mínimo estresse, o meu cão talvez não desempenhe nada disso, porque o cão em situação de estresse vai conseguir desempenhar esses comportamentos que ele foi treinado. Então, o foco é efetivamente fazer, a prática mesmo ali, do que a gente pode fazer no nosso ambiente e com a nossa equipe para minimizar o estresse dos cães que frequentam o nosso espaço. Legal. Ô Joyce, eu queria, te agradecer imensamente. Se fosse por mim, eu ficava horas conversando sobre esse assunto, mas o Instagram limita a gente a 1 hora, tá? Eu queria também deixar a mensagem que eu acho que você também concorda, que conhecimento é fundamental, por isso que a gente está trazendo você aqui para realmente disseminar conhecimento. Mas eu vejo assim que acima de tudo, o que está faltando para a gente, para o humano, que nem você falou, para a equipe, para o olhar para o cão, para olhar para o ser humano, é a questão da empatia e do respeito. Então, quando a gente colocar isso como valores e estilo de vida, como você mesmo mencionou aqui durante a nossa live, eu acho que tudo vai começar a fluir mais rápido, mais leve. Então, eu acho que é essa mensagem. Eu queria agradecer a todo mundo também que está acompanhando a gente numa sexta-feira aí, à noite, que o pessoal vai para happy hour, vai sair, está aqui prestigiando, né, a Joyce, a Dog Mais. Então, eu acho que é isso. Duas palavras que eu queria deixar seria realmente a empatia e o respeito por todos os seres vivos, vamos dizer assim. Bom, eu perdi o teu áudio, Jonas, não estou te escutando. Vocês estão me escutando? Faz assim, ó. Sim. Tá me escutando? Ótimo. Então eu vou falando e não vou te escutar, só tô lendo o que tá escrito aqui. Tá bom. Eu concordo com o que tu falou. Eu escutei até metade, depois eu parei de escutar. Que Tá. efetivamente a gente tem que ter empatia, colocar no lugar do outro e entender que a imensa maioria dos tutores, dos veterinários, não fazem as coisas erradas por querer. Fazem por falta de conhecimento ou porque foram orientados da maneira errada. Que eu acho que isso é fundamental. Quantos e quantos cães eu atendo que passaram por treinamento péssimo ou indicação veterinária péssima. E o tutor foi lá e fez tudo que foi indicado. A culpa é dele, não é dele. Não foi bem orientado. Então, a gente tem que ter esse pensamento de educar as pessoas e tentar melhorar a relação delas com animais, independente de ser veterinário, tutor ou o que for. Mas sempre pensando nisso, que a culpa não é delas e que o fato delas procurarem ajuda, delas se preocuparem com isso, é o que tem que ser celebrado e não o que foi feito de errado até então. Que legal. Certo, gente? Muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vai lá. Não tem nada, ótimo. Ai, Mari, muito obrigada. Tá, vou mandar um beijo no Garcia, pode deixar. Joyce, então, novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, pela sua empatia. Desejo sucesso para você. E quem sabe em breve você aqui em Londrina, né, fazendo um curso aqui para o pessoal de Londrina. Tá bom? Tchau, gente. Eu quero deixar um beijo também para todos os meus clientes que estavam escutando aqui. Coisa querida. Olha, isso são clientes, entende? Pessoas que me procuraram, procurando ajuda para os seus bichinhos e estão aqui. Teve uma que escutou desde o início, a Marjana aí do TED, desde o início. Que é um cãozinho que tem problemas muito graves na manipulação e tá aí, conseguiu ser castrado e tudo mais. Então, a gente tem que realmente pensar nessas pessoas, porque olha o feedback que a gente tem, é incrível. Tá Que bom? legal. Tchau, gente. Parabéns. Boa noite. Bom final de semana. Tchau.